Olá, meninos, meninas, meus amores, espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje a gente vai trabalhar o tema número 9, que é síntese proteica, tá? Esse assunto na tua apostila está na página 40, tá? Página 40 da tua apostila, beleza? Hoje a gente tem aqui um aluno presencial. Tem um aluno presencial aqui hoje? Tem, quer ver? Olha lá, deixa eu mostrar para vocês. Que ele é o Theo, ó, tá? O Theo é um dos meus gatinhos, tá? Tem um aluno presencial hoje. Vai ficar aqui assistindo nossa aula, tá certo? Acompanhando vocês, beleza? Muito bem. Só que antes da gente começar a trabalhar a síntese proteica em si, tem alguns conceitos que são importantes para a gente ver, tá? Tudo bem, antes da gente começar essa brincadeira. Primeiro grande conceito, o que é um cromossomo? O cromossomo é uma única molécula de DNA, é uma molécula de DNA imensa, tá? Tudo bem? E esse DNA está associado a proteínas chamadas de histonas, tá? São proteínas estruturais. Mas as proteínas, na verdade, não interessam para a gente, interessam só os nucleotídeos do DNA, tá? Num único cromossomo existem vários genes. E o que é um gene? O gene é um pedaço. Os genes são pedaços do cromossomo, tá? Segmentos de DNA que possuem o código, e esse código a gente chama de código genético, para mandar formar uma ou mais proteínas. Num único gene existem vários códons. O que é códon? Códons são essas sequências aqui, ó, de 3 bases nitrogenadas, ou 3 nucleotídeos. Ó. Cada 3 bases nitrogenadas dessas, ou 3 nucleotídeos, vai mandar colocar um aminoácido na proteína. Não pode esquecer que as proteínas são formadas por aminoácidos, tá? Tudo bem. Só que esses códons aqui que eu circulei são códons de DNA, tá? O DNA passa essa informação através da chamada transcrição. Lembra da aula passada? Transcrição é quando o DNA manda formar o RNA, tá? O DNA passa essa informação para o RNA mensageiro, tá? Tudo bem? Seguindo aquela sequência de bases, né? Se tem A no DNA, entra U no RNA. Se tem C aqui no DNA, entra G no RNA. Se tem A, entra U, tá vendo? Ó? Beleza? C com G, ó. G com C, A com U, G com C. Se for T lá, vem A aqui, tá certo? Então, existe uma complementaridade dos nucleotídeos aí, né? Tá certo? Então, ó, agora, ó, o código passou para RNA mensageiro, ó. Então, ó, cada 3 bases você continua chamando de códon. E cada códon tem a informação para mandar colocar ó, um aminoácido na proteína. Ele vai mandar colocar, não vai formar o aminoácido, tá? O aminoácido já está formado. Tá certo? E esse processo de formação da proteína a gente chama de tradução, tá? E aí a proteína vai ser formada. Tudo bem? Beleza? Então é assim que vai acontecer a síntese proteica. Então repara que quem é o mentor, tá? Quem é o engenheiro da obra? Que obra? Proteína. É o DNA. O DNA passa informação para RNA mensageiro, o RNA mensageiro vai lá e vai colocando os aminoácidos na ordem, na sequência que o DNA mandou. Tá certo? É assim que vai funcionar. Beleza? Bom, mas Trico, que raio de negócio que é esse tal de código genético, né? Gente, o código genético ele está inscrito então naquela sequência de bases nitrogenadas do DNA, tá? Aquela sequenciazinha de bases do DNA é onde está o código genético. Não esquece que cada 3 bases daquelas a gente chama de códon, tá? Códon. E aqui nós temos a tabelinha do código genético, ó. Tem a tabelinha aqui do código genético também. Tá? Existem 64 códons diferentes. 64 códons diferentes? Sim, 64 códons diferentes. Tá? Tudo bem. Essa tabelinha aqui já está em RNA mensageiro. Tá? Essa tabela aqui já foi transcrita. Tá? Tudo bem? Então, aí, ó, pode ver que tem U. Ó. Se tem U é porque é RNA. Tá? Tudo bem? Ó. Se tem U é porque é RNA. Ó. Tá vendo? Então já está em RNA essa tabela, tá? Repara aqui, está escrito aqui, primeira letra, segunda letra, terceira letra. Ó. Isso aqui é para a gente poder achar os códons aí dentro, tá? E ver qual aminoácido esse códon vai determinar a colocação na proteína, tá? Então, por exemplo, se você começar aqui, ó, U codifica um aminoácido chamado de
fenilalanina, tá? Fenilalanina. Como é que era o códon do DNA? Se você quiser voltar para o códon do DNA, como é que você faz? Se é U aqui, lá no DNA era AAA, tá? Tudo bem? E assim vai. O código genético ele tem duas propriedades importantes. Ele é universal. Como assim universal? Ele é praticamente o mesmo para todos os seres vivos, tá? Tudo bem? Como assim, Trico? Por exemplo, você pega aqui um códon, ó, ACU. ACU codifica treonina, tá vendo? Ó? Tá? Na tabelinha nossa ali. Ninguém precisa decorar essa tabela, claro, né? Tudo bem? Ninguém precisa decorar isso, né? Evidentemente. Tá? Então, a ACU codifica treonina na gente, codifica treonina numa minhoca, codifica treonina numa bactéria, codifica treonina num urso, codifica treonina em qualquer outro ser vivo, tá? Tudo bem? É claro que sempre vai ter uma ou outra exceção à regra, tá? Mas essa exceção à regra fica por conta de algumas bactérias, tá? Tudo bem? Beleza? Então nem esquenta com a exceção, fica com a regra. É universal, tá? Outra coisa, o código genético é degenerado. Se você olhar na tabela, você vai perceber isso, ó, que vários códons diferentes codificam o mesmo aminoácido. Aqui, vamos pegar esse exemplo de novo da treonina. Ó. Repara que você tem 4 códons codificando a treonina. Ó. ACU, ACG, ACA e ACG. Tá certo? E ACG. Beleza? Então, ó, vários códons diferentes codificando a mesma proteína. Tá? Só tem 2 códons que são exclusivos para um aminoácido, tá? Codificando do mesmo aminoácido, tá? Tudo bem? Só tem 2 códons, que é esse aqui, ó, o A, o G, e esse aqui, ó, o GG, que codificam um aminoácido só, tá? O A, o G codifica a metionina e o GG codifica o triptofano, tá? Tudo bem? São os únicos 2 códons que codificam um aminoácido só. O resto, pode ver, na tabela, né? Você tem vários códons diferentes codificando o mesmo aminoácido, tá? Alguns aminoácidos aí são codificados por mais códons do que outros, né? Por exemplo, ó, você pega aqui UAA, UAG. Não, desculpa, esses aqui não pode, depois esse aqui é especial, peraí, deixa pra lá. Você pega aqui, por exemplo, você tem 4 códons codificando a serina, ó, esse aminoácido chamado de serina. Mas você tem aqui, por exemplo, 6 códons codificando a leucina. Ah, tá certo? Beleza. Você tem aqui 2 códons só codificando a lisina. Então não existe um número fixo, tá? De códons para cada aminoácido, tá? Isso é variável, tá certo? Então são as duas propriedades: a universalidade do código genético e a degeneração. Tá? Então vários códons diferentes codificam o mesmo aminoácido. Tem 2 códons que eu queria que você guardasse só, tá? 2 não, na verdade guarda um só. Tem um códon aqui que eu queria que você guardasse, que você desse uma atenção especial para ele. Tá certo? Que códon que é esse, Trico? Esse aqui, ó, o AUG. AUG, guarda, é o códon Augusto, tá? Augusto significa filho de Deus, tá? É o AUG, tá certo? Ele codifica o aminoácido metionina, mas ele é o códon de iniciação. É o códon de iniciação. É o AUG, tá? Sempre vai ser o primeiro códon de qualquer RNA mensageiro. Qualquer RNA mensageiro vai começar a produzir proteína com o códon AUG. Tá? Então a gente chama de códon de iniciação. Então todo aminoácido vai ter metionina? Vai ter como primeiro, toda proteína, desculpa, vai ter como primeiro aminoácido a metionina? Não. Tá? Porque essa metionina nem sempre fica. Tá? Na maioria das vezes essa metionina depois ela sai, ela é retirada, tá? Da proteína. Beleza? Então, mas é sempre o primeiro códon de qualquer RNA mensageiro. Qualquer RNA mensageiro começa pelo códon AUG. E existem 3 códons de parada. Ó. O AA e o UAG são códons de parada e o UGA são os 3 códons de parada. Como assim de parada? Eles vão estar sempre no final do RNA mensageiro, indicando que a produção da proteína acabou. Tá? E a gente costuma brincar, né? É o códon the end, tá? Aquele que fala assim, ó, acabou a proteína, tá? Acabou de produzir a proteína. Tá? Mas o primeiro códon é sempre quem? O AUG. Esse eu queria que você guardasse. Os de parada você não tem tanta necessidade de guardar, que o pessoal pede muito pouco em vestibular, tá? Mas o AUG toma cuidado, que o pessoal costuma pedir bastante em vestibular, tá? Tudo bem, é o códon de iniciação. Então, toda proteína começa a ser produzida por esse códon, tá? Um RNA mensageiro. Beleza, pessoal? Vamos em frente, não? Bom, então vamos dar uma olhadinha na síntese proteica, né, propriamente dita, né? Nos procariontes, pessoal.
procarionte não esquece, bactérias, cianobactérias, tá? Arqueas. O que acontece? O DNA forma o RNA, manda fazer o RNA mensageiro, tá vendo? O RNA mensageiro vai lá no ribossomo e manda fazer a proteína. Tudo bem? É direto, é uma coisa direta assim, pá, 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 tá? E nos eucariontes? Nos seres eucariontes, aí você vai ter, tá? Então aqui só tem a transcrição e a tradução, tá? Nos procariontes. Nos eucariontes é um processo um pouquinho mais complicadinho, tá? O DNA, através da transcrição, tá certo? Ele forma o que a gente chama de um pré-RNA mensageiro, tá? É um pré-RNA mensageiro. Esse pré-RNA mensageiro vai sofrer um processamento ou o que a gente chama de splicing, tá? E ele vai ser, alguns pedacinhos dele vão ser retirados. Vão ser retirados? Sim, nós vamos ver isso no próximo slide, tá? Alguns pedaços desse RNA mensageiro vão ser retirados e aí forma o RNA mensageiro que a gente chama de maduro. Aí esse RNA mensageiro maduro sai do núcleo, ó, vai lá nos ribossomos, se encaixa nos ribossomos para fazer a produção da proteína, tá? Tudo bem. A produção da proteína em si você pode chamar de tradução. Tradução. Beleza? Nós vamos ver com calma isso aí. Vamos em frente. Vamos lá. Então vamos lá. Nos seres eucariontes você vai ter lá os genes, né? Os genes vão formar, tá certo? O gene, que é o DNA, vai mandar fazer o RNA. Como eu disse para vocês, forma-se um pré-RNA mensageiro. Um pré-RNA mensageiro é pré-RNA mensageiro. Esse pré-RNA mensageiro possui aquilo que a gente chama de exons e introns, tá certo? Aí vai acontecer o que a gente chama de splicing, ou processamento do RNA, tá? Onde os introns são retirados e ficam só os exons. Então, os introns são os pedacinhos que são retirados e vão ficar apenas os exons. E aí você vai ter o RNA mensageiro maduro, ó. Tá certo? Aqui está mostrando, ó, duas células diferentes, ó, tem uma célula A aqui e uma célula B aqui embaixo, tá vendo? E aqui você tem o pré-RNA mensageiro, tá? Pré-RNA mensageiro, ó. Tá vendo? É o mesmo pré-RNA mensageiro nas duas células. Só que o que é exon numa pode ser intron na outra e vice-versa. Tá? Eu costumo, para o aluno poder guardar, eu chamo os introns de intrometidos. São os intrometidos, tá? Porque eles não vão ficar aí, eles vão ser retirados. Mas deixa eu repetir o que eu falei agora. O que é exon numa célula pode ser intron na outra. E assim por diante, tá? Isso aí muda de célula para célula. Por que, Trico? Porque aí com um único pré-RNA mensageiro, numa célula você consegue produzir a proteína 1, na outra célula, ou proteína A, ó, e na outra célula, usando o mesmo pré-RNA mensageiro, você vai formar uma proteína B. Então, usando o mesmo pré-RNA mensageiro, você pode formar proteínas diferentes, dependendo da célula, tá? Tudo bem? Então, na célula A produziu a proteína A, tá vendo? Ó, aqui, ó. E na célula B produziu a proteína B, com o mesmo pré-RNA mensageiro. Ó. É o mesmo pré-RNA mensageiro, ó, nas duas células. Por que isso? Porque o que é intron numa célula pode ser exon na outra e vice-versa. Tá bom? Beleza. É por isso que a gente fala que o RNA mensageiro, é por isso que a gente fala que um gene pode mandar fazer uma ou mais proteínas, tá? Ele não produz sempre a mesma proteína. Ele produz o mesmo pré-RNA mensageiro sempre. Mas em algumas células, o que é exon, tá? Em algumas células, os pedaços que são exons podem ser introns numa outra célula. Tá? Então, na célula do fígado, tá? O que é o exon numa célula do fígado pode ser intron numa célula do pâncreas, tá certo? E aí eles podem produzir proteínas diferentes, usando o mesmo pré-RNA mensageiro. Beleza? Vamos em frente. Mas só nos seres eucariontes, tá? Nos seres procariontes não tem essa história de pré-RNA mensageiro, não tem nada dessa história de splicing. Nos seres procariontes não tem exon e intron, então, tá? Só nos eucariontes, combinado? Então vamos juntar as peças, vamos tentar juntar as peças, tá? Tudo bem? Não podemos esquecer que tem três tipos de RNA, né, moçada? A gente viu na outra aula. Tem o RNA mensageiro, tem o RNA transportador e tem o RNA ribossômico, tá? Mensageiro, transportador, ribossômico. Beleza? Tá, vamos em frente. Tá? Então, o gene, que é o DNA, passa a informação para quem? Vai passar a informação para o RNA mensageiro, tá?
Aí tem o pré-RNA, beleza, tá? Que formou o RNA maduro. Saíram os introns, ficaram os exons, ficou o RNA mensageiro maduro. Tá? E ele vai possuir códons. E ele vai sair de dentro do núcleo. Tá? Ele vai se encaixar onde? No ribossomo. Olha o ribossomo aqui, ó. Vamos lembrar que o ribossomo é aquela organela que tem duas subunidades, uma maior e outra menor. Tá certo? Quem é que forma o ribossomo? O RNA ribossômico, associado a proteínas, tá? Tudo bem? Então, quem forma o ribossomo é o RNA ribossômico associado a proteínas. Beleza? Maravilha? Ótimo. Tá? O RNA mensageiro, qual é o papel dele? É levar o código, é levar a mensagem. O RNA mensageiro aqui já está encaixado no ribossomo, tá vendo? Ó, o primeiro códon. Quem que é o primeiro códon? Olha lá, ó. A, U, G. É sempre o primeiro códon? É sempre o primeiro códon, tá? E aí vem o RNA transportador. Cada RNA transportador carrega apenas e tão somente um aminoácido, tá? Ó. Cada RNA transportador, que é esse aqui, ó, carrega um aminoácido só. Esse RNA transportador está trazendo o primeiro aminoácido, que é metionina. Tá? A metionina é sempre o primeiro aminoácido, falei para vocês. Tá? Porque o primeiro códon é sempre o A ou G. Tá? Depois essa metionina pode ser retirada daí, tá? Não precisa ficar para o resto da vida aí não. Nessa proteína não. Aí vem um segundo RNA transportador, trazendo um segundo aminoácido. Tá certo? Vem um segundo RNA transportador trazendo um segundo aminoácido. Esse sítio de encaixe do primeiro RNA transportador a gente chama de sítio P. E o outro a gente chama de sítio A. Tá? Tudo bem? Muito bom. E aí os aminoácidos vão se ligar, tá vendo? Os aminoácidos se ligam. Mas como é que ele sabe quem que vai trazer, que aminoácido que tem que trazer? Tá. É que cada RNA transportador apresenta o que a gente chama de anticódon. Cada RNA transportador tem um anticódon que vai se encaixar no códon do RNA mensageiro. Como assim? Aqui, ó, o primeiro códon que entrou é o A ou G, não é? Esse RNA transportador tem que ter um anticódon que encaixe nele. Como é que vai encaixar? A com U e C com G. Então, se aqui é AUG, se o anticódon aqui é AUG, o códon é AUG, o anticódon ó, tem que ser UAC, tá vendo? Para encaixar. U encaixa no A no U, C com G. O próximo códon aqui, por exemplo, é UU. Como é que vai ter que ser o anticódon do RNA transportador? AAA, para poder encaixar. A com U. Tá vendo? Esse RNA mensageiro ele vai passar aqui por dentro do ribossomo. Ou você pode dizer que o ribossomo se desloca. Tudo bem, para a gente tanto faz, é indiferente. Tá? Então o ribossomo vai se deslocando, passando pelo RNA mensageiro. Tá? Vai passar pelo RNA mensageiro. E aí o que vai acontecendo? Ó, esse primeiro RNA transportador, ele deixa o aminoácido dele e vai embora. Ó, ele cai fora daqui. Ó. Aí vai ficar só esse RNA mensageiro com os dois aminoácidos, esse RNA transportador, perdão. Tá? Então esse RNA transportador aqui se encaixa aqui. Deixou o aminoácido dele. Veio o outro RNA transportador com outro aminoácido. Vai encaixar um no outro, tá vendo? Tá? Ótimo. Aí o ribossomo se desloca e vai entrar o próximo códon. O próximo códon que vai entrar, qual que vai ser? Vai ser esse aqui, ó, o GGA, tá vendo? GGA é o próximo que vai entrar. E vai vir um outro RNA transportador encaixa aqui, ó. O anticódon do próximo RNA transportador tem que ser CCU, para poder encaixar no GGA, tudo bem? Aí ele traz um outro aminoácido aqui em cima, ó. Vai grudar aqui, ó. Tá? Depois o RNA mensageiro se desloca aqui, tá? Se desloca. E aí vai entrar um próximo códon lá dentro dele. Aí entra um novo RNA transportador aqui trazendo um novo aminoácido. E assim vai. Esses RNAs transportadores vão caindo fora. Eles vão largando os aminoácidos dele e vão caindo fora. Tá? Larga o aminoácido e cai fora. Larga o aminoácido e cai fora. E aí sempre vai chegando um novo RNA transportador atrás, ó, encaixando aqui, ó, trazendo um novo aminoácido para encaixar. Tá? Aí um novo RNA transportador, trazendo outro aminoácido, encaixa. Outro RNA transportador, mais um aminoácido, encaixa. Outro RNA transportador, mais um aminoácido, encaixa. Até que toda a proteína seja formada, tá? Até que todos os aminoácidos sejam encadeados, tá? E a proteína seja formada. Quem é que está comandando essa produção de proteína? Quem está comandando essa produção de proteína é a sequência de códons do RNA mensageiro, tá? O RNA transportador, repara, ele só encaixa o anticódon dele no códon do RNA mensageiro, tudo bem? E ele vai trazendo os aminoácidos, tá? Tranquilo? E aí, quando chegar num códon de parada, chega lá no final, tem um códon de parada aqui, ó, tá?
aí significa que a produção de proteína acabou. O códon de iniciação é sempre quem? A ou G. E aqui vai ter um códon de parada no final. Ó. Tá? Você pode chamar também de stop esse códon. Tá? Você pode chamar também de ponto final, a gente chama também. Tá? Assim, popularmente a gente fala o códon the end, tá? Aquele que vai terminar, vai dizer que a produção de proteína acabou. Maravilha, meninos, meninas? A gente vai ver, na próxima slide eu vou mostrar para vocês um videozinho falando sobre a síntese proteica, tá? Tudo bem? É legal porque aí você vai ver a dinâmica da coisa, tá? Ele vai estar na uma forma dinâmica, tá legal? Então, um videozinho bem bacana, tá? Que fala a respeito da síntese proteica. Você vai conseguir ver o processo em movimento, tá? O processo em movimento, beleza? Força lá, meninos, meninas. Esta é a célula, a unidade básica de todo tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA, firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo, até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Bom, e o que é uma mutação? Né? O que é uma mutação gênica? Mutação gênica é algum erro que acontece durante... Porque não esquece que o DNA tem a capacidade de se replicar, né? Ou autoduplicar, não é isso? Muito bem. Tá? Durante esse processo de replicação do DNA, durante esse processo de autoduplicação, podem acontecer erros. E se você altera o DNA, obviamente você vai alterar o RNA mensageiro que vai ser formado a partir dele. E, consequentemente, você vai alterar a proteína que vai se formar. Tá certo? Mutação é um fenômeno raro. Tá? Mutação é um fenômeno raro, não é uma coisa que acontece toda hora. Tá? Não é uma coisa que acontece toda hora. Tá certo? As mutações acontecem assim, eventualmente, tá? Mas são erros, não deixa de ser erro. Tá? As mutações gênicas, elas são de 3 tipos básicos. Ó.
Você pode ter uma mutação por inserção. O que é inserir alguma coisa? É colocar. Tá? Inserção é o acréscimo de um ou mais nucleotídeos no DNA. Tá? Você altera a sequência de códons, dali para frente você vai alterar toda a sequência dos códons que vem a partir dali. Tá? Se você colocar um nucleotídeo que você coloque ali, que você acresça, tá? Já vai alterar a sequência de leitura dos códons dali para frente. Dali para frente muda tudo. Tá? A mutação gênica menos agressiva, vamos colocar assim, é essa aqui, ó, é a substituição. Porque você vai substituir um ou mais nucleotídeos, geralmente é um só, por outro no DNA. Então você altera um códon só, porque você só trocou um nucleotídeo. Tá? Porque geralmente é um só que é trocado, tá? Não são vários. Não, tá? A gente coloca aqui um ou mais, mas geralmente é um só. Tá? Tudo bem. Você vai mudar um códon só, é a mutação menos agressiva. E deleção. O que é deleção? Deleção é a perda de um ou mais nucleotídeos do DNA. Tá? Daquele ponto onde houve a perda para frente, vai alterar também todos os códons. Tá? Altera todos os códons dali para frente. Então, aquilo que eu falei para vocês, a mutação gênica menos agressiva, tá? É a substituição, que geralmente se altera um códon só. Tá? Na inserção ou na deleção, tá? Você muda toda a sequência de leitura dali para frente. Tá certo? Eu vou tentar mostrar uns exemplos desses para vocês, tá bom? Aguenta as pontas aí. Muito bem, pessoal. Então aqui a gente tem um exemplo, ó, de substituição, tá? Tudo bem? Aqui você tem o filamento normal de DNA, ó. Aqui é o filamento normal, tem essa sequência de bases dele normal, tá? Produziu o RNA mensageiro normal, produziu a proteína normal, beleza. Aqui ó, aconteceu a substituição, ó. Aqui, um A aqui, ó, era um A aqui, entrou um C no lugar, ó, tá vendo? Então você alterou um códon, tá? Alterando um códon, tá? Vai alterar o códon da RNA mensageiro também, vai alterar o aminoácido. Ó. Repara que aqui era um aminoácido chamado de valina que tinha. Aqui entrou um aminoácido chamado de glicina, tá certo? O Trico, mas alterar um aminoácido só pode alterar muito a proteína? Pode sim. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo de substituição, tá? Real, prático. Você já ouviu falar em anemia falciforme? A anemia falciforme, a hemácia tem o formato de uma foice. Tá? Ao invés dela ser redondinha, ela vai ter o formato de uma foice. Tá? E aí o que acontece? O que é que rola? O que rola aí é o seguinte, ó. Essa substituição aí vai trocar um aminoácido só na hemoglobina. Tá? A hemoglobina que entra na formação da hemácia. Tá? Então, por causa de um aminoácido só, a hemoglobina fica alterada. Tá? E a hemoglobina alterada muda o formato da hemácia. Só para você ter uma ideia do que pode acontecer, tá? Só com a substituição de um nucleotídeo, tá certo? E é isso que acontece na hemoglobina alterada de quem tem anemia falciforme, tá? Poxa, mas é assim? É, tá? Ah, mas não tem mutação para melhor? Tem, existem mutações para melhor, claro, mas a maioria das mutações, quando acontece, é para pior. Por quê? Porque você vai alterar um gene que estava funcionando bonitinho, certinho, ao acaso. E aí você pode alterar a proteína? Pode, mas para pior, geralmente para pior, tá? Tudo bem? Beleza, mas existem mutações também que acontecem e são boas. Tá? Mas a mutação tem uma coisa, ela vai permitir variabilidade genética. Tá? Ela sempre vai permitir variabilidade genética. Tá certo? Se ela é boa ou ruim, quem vai dizer é a seleção natural. Tá? É a seleção natural que vai dizer. Porque se acontecer uma mutação para pior, o ser vivo vai ficar pior do que ele era. Tá? Então a tendência é ele morrer e essa mutação morrer com ele. Agora, se acontecer uma mutação, eventualmente, que seja para melhor, que melhore ele vai ficar mais bem adaptado ao ambiente, ele vai sobreviver melhor e ele vai acabar passando essa mutação para os descendentes dele. É claro que uma mutação só vai passar, tá? De pai para filho, né, dos pais para os filhos, se acontecer em célula da linhagem germinativa, ou seja, célula que vai formar gameta. Né? Se você tiver uma mutação na célula da sua pele, você vai passar isso para o seu filho? Óbvio que não. É óbvio que você não vai passar isso para o seu filho, tá? Então você só vai transmitir alguma mutação para os seus descendentes se elas acontecerem, tá? Nas células germinativas, nas células que irão formar os gametas, tá? Espermatozoides e óvulos. Beleza? Tranquilo, gente? Nessa figura agora, nós temos um exemplo de uma deleção, tá? A perda de uma única base. Uma única base vai ser perdida aqui, tá? Ó, tudo bem?
é esse G aqui que vai desaparecer. Ó. Esse G aqui, acompanha, ele vai desaparecer. Ó. Repara que o primeiro códon não foi alterado, ó, CTC. O segundo também não foi alterado, GTG. Mas daqui para frente, ó, como esse G saiu, ó, tá? Esse G saiu. O que vai acontecer? Daqui para frente mudam todos os códons. Ó. Esse códon aqui originalmente era GTG. Agora ele passou a ser GTA. Esse próximo códon era ACC. Agora passou a ser ó, CCC. Esse códon aqui era CCT. Ele passou agora a ser CTT. Muda o aminoácido, Trico? Claro que muda. Aqui nesse caso, na primeira aqui, ó, no primeiro códon não mudou, continuou sendo a valina. Mas aqui ó, era um aminoácido chamado de treonina, agora entrou outro chamado de prolina. Aqui era prolina, agora entrou um outro chamado de leucina, e assim por diante. Então, dali para frente, isso que é ruim. Tanto no caso da deleção, da perda de bases, quanto no caso da inserção, se você acrescentar uma base, dali para frente, daquele ponto onde aconteceu a mutação para frente, você vai alterar todos os códons. Tá? É aquilo que eu falei para vocês, que uma substituição altera um único códon. E às vezes, você alterando um único códon, não muda o aminoácido que entra. Por quê? Porque o código genético é degenerado, lembra? O código genético, você tem vários códons diferentes que codificam o mesmo aminoácido. Às vezes você altera um códon, tá? Mas aí o outro códon que está ali codifica o mesmo aminoácido que aquele códon que foi alterado codificava. Tá certo? E aí, coincidentemente, não muda nada. Tá? Tudo bem? Pode acontecer? É claro que pode. Tá? Beleza, meninos, meninas? Bom, pessoal, e agora eu peço para vocês, né? Vocês vão lá na sua apostila, na página 45 da sua apostila, tá certo? Você tem lá alguns exercícios para você fazer, tá? Tem 4 exercícios, para ser mais exato, né? São 4 questõezinhas para você fazer, o gabaritinho delas está aqui, ó, tá? A primeira é A de amor, a segunda é D de dado, o terceiro E de elefante, o quarto C de cebola. Então anota esse gabarito à parte e vai fazer exercício, tá? Tudo bem. Mas depois você tá com o gabarito aí só para você poder conferir, tá bom? Tranquilo, gente? Então, ó, é isso, tá? Então, síntese proteica é isso aí, tá bom? Então, repare, só fazendo um resumo da ópera, né? Que o DNA tem a informação, essa informação está nos códons do DNA. Ele passa essa informação para RNA mensageiro através da transcrição, tá? E aí vai acontecer a tradução. Tradução e síntese proteica é a mesma coisa, tá? Aí, a partir dos códons do RNA mensageiro, os anticódons do RNA transportador vêm vindo, vão encaixando, tá? E vão trazendo os aminoácidos, tá? Até que a proteína inteira se forme, tá certo? Cuidado, não esquece do códon de iniciação, que é o AUG, tá? AUG, que codifica aquele aminoácido chamado de metionina. Tá certo? Os códons de parada, normalmente você não tem que decorar, tá? Tudo bem? Normalmente os vestibulares não vão te pedir. Beleza, meninos, meninas? Tranquilinho? É isso. Na aula de hoje, é isso que você tem que saber. Tá legal? Então, desse tema 9 aí, a gente fecha aqui. Deixa eu ver se o Theo gostou da aula. Pera aí. Pô, Theo, você tá dormindo, velho? Dormiu, velho? Assim não dá. Como é que dá para dar uma aula com um aluno dormindo na sala, né? Ah, não dá, viu, gente? Assim, coisa não vai para frente mesmo. Meninos, meninas, beleza? Pessoal, grande abraço, tá? Beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe muito e juízo. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.